Vocês podem ver que, né, não tem nenhum cenário pronto, não tem imagem do Atlético aqui, não tem camisa pendurada ali. Por quê? Porque eu acabei de chegar do estádio e contar uma história pra vocês. Eu tava lá gravando vídeo pra vocês, fazendo pós-jogo, quando eu fui sumariamente expulso da arquibancada pelos policiais da Polícia Militar, porque eu fiquei sozinho na arquibancada em questão de 7 minutos entre o fim do jogo e o momento em que eu fui, né, convidado a me retirar. E isso reflete basicamente o que foi o jogo de hoje entre Atlético e Avaí. Um jogo em que era mais fácil ir embora, né, e mais fácil ficar em casa do que ir ao Acioli para assistir. Inclusive um abração aí pra minha amiga Adriele, que me ofereceu os ingressos, né, o ingresso dela, né, que ela acabou não indo para o estádio. Um recadinho pra você, Adri. Você não perdeu nada, tá? Você ganhou em ficar em casa, porque na real, esse 0-0 foi um dos jogos mais ruins que eu assisti nos últimos tempos. Mas eu tô me adiantando. Primeiramente, fala aí, seus torcedores que são sumariamente convidados a se retirar dos lugares. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e já deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, o de sempre aí pra ajudar na divulgação do vídeo, pra fazer com que esse vídeo chegue a mais atleticanos, a mais torcedores que gostam de análise de futebol, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar do jogo, né, que rolou hoje às 9h30, aqui no estádio Antônio Ascioli. O Atlético recebia o Avaí, que vem de uma derrota bem dolorosa para o seu rival Chapecoense, por 4-1, jogando na ressacada, né? Enquanto isso, o Atlético vinha de uma vitória contundente em cima do Vitória, o único time que era 100% no Brasileirão Série B. Venceu por 3-2 lá, então vinha cheio de confiança. Ou era pelo menos isso que a gente esperava, né? E veio armado pelo Alberto Valentim num 4-4-2. Mas olha só como é que foi. Ronaldo no gol, o Ramon e o Emerson Santos na zaga. E eu preciso fazer um adendo sobre o Emerson Santos, porque no jogo passado contra o Vitória, quando ele entrou em campo, o time piorou bastante na defesa. Então assim, ele começar como titular, ou porque o Gasal tá sentindo, ou porque ele tá suspenso e eu não tô sabendo, ou não sei. Escolha técnica, difícil acreditar. E aí temos nas laterais Rodrigo Soares e o Heron, no meio Renato, o Haldney e o Shailon, acompanhado do Bruno Tubarão, mas eu falo disso mais tarde. E na frente o Luiz Fernando e o Igor Torres. Tecnicamente falando, a formação com esses jogadores seria um 4-4-2 ou talvez no máximo um 4-3-3 se o Shailon jogasse centralizado. Ou o Bruno Tubarão jogasse centralizado e o Shailon caísse pela direita. Só que a gente teve um time em campo, nesse primeiro tempo pelo menos, que eu não consigo entender. Você torcedor do Atlético que assistiu o jogo, ou você torcedor de outros clubes, do próprio Avaí que assistiu o jogo, me explica uma coisa. O que o Shailon tava fazendo lá do lado esquerdo? O que ele tava fazendo lá? Porque assim, primeiro tempo, a tônica do primeiro tempo foi o seguinte: o Avaí não se lançava ao ataque, porque estava com medo de tomar a bola nas costas e, né, deixar a defesa desguarnecida. Veio para jogar recuado e tentar garantir o resultado de empate. Pelo menos isso aparentou nos primeiros 45 minutos. E o Atlético só jogava pela direita. E só jogava com especificamente um jogador que tudo que tentou errou, chamado Bruno Tubarão. Jogador que eu não sei porque ainda insistem com ele. Eu não o vejo como um bom jogador. Eu acho ele um jogador limitadíssimo. Não vou mentir pra vocês, eu vi ele tentando jogar. Eu não vi ele jogando, eu vi ele tentando jogar. Uns 2 passes melhorzinhos que eu vi ele dar. No mais, domínio ruim, passe ruim, não consegue correr com a bola, ele sempre perde na corrida pro adversário. As triangulações, a ideia é sempre errada, ou chuta quando tem que tocar, ou toca quando tem que chutar. Enfim, o Atlético jogou só por aquele lado onde ele estava, e por ali praticamente não levou perigo a um goleiro que estava completamente sem confiança. O goleiro do Avaí recebeu algumas bolinhas bem fraquinhas que o Atlético chutou do lado direito. E todas essas bolas ele não encaixava, mesmo a bola sendo fraquinha, a bola indo ali devagarzinho. Ele não encaixava. E o Atlético em campo parece que não percebia que precisava finalizar da entrada da área para
testar o goleiro, que não estava conseguindo fazer um bom jogo, mesmo fazendo as defesas. Todas as bolas até fracas que iam nele, ele não encaixava. Ele dava um rebote, ele deixava a bola correr, fazia defesa em 2 tempos. E o Atlético não percebeu isso. Só ficava naquela jogadinha pela direita com o Rodrigo Soares, que, preciso falar, foi o melhor jogador no primeiro tempo, porque tinha lances lúcidos, fazia bons toques, saía bem com a bola, fazia bons cruzamentos, pelo menos alguns, né? Era o mais lúcido. O Bruno Tubarão e o Haldney. Eles 3 ali fazendo triangulações, e a jogada só ficava por ali. E ninguém fazia nada. Quase nenhum chute. Os chutes que tiveram fraquíssimos. Chutes assim, preguiçosos. Os chutes mascados, ruins. Ao ponto de até mesmo do Bruno Tubarão dar um chute na bola e acertar a barriga do Igor Torres. Sabe? Essa foi a tônica do primeiro tempo. Segundo tempo veio e o Alberto Valentim fez substituições, as primeiras, né, no caso, que eu achei excelentes, tá? Colocou o Ayrton no lugar do Bruno Tubarão, né? E colocou o Kelvin no lugar do Igor Torres, centralizando o Luiz Fernando, que no primeiro tempo não viu a cor da bola, tá? O Atlético não jogou pelo lado esquerdo, só lado direito. Com isso, o Atlético se tornou muito mais agudo pelo lado esquerdo com as jogadas do Kelvin. O Kelvin pegava a bola e ia pra cima. Tentava o drible, tentava fazer um toque em profundidade, tentava ganhar a área. Finalizou 2 bolas, uma foi um pouco mais fraca, o goleiro conseguiu encaixar por um milagre, né? Claro, com todo respeito ao goleiro do Avaí e ao próprio clube catarinense, tá? Que veio fazer uma partida digna, mas teve muitas dificuldades. Muitas dificuldades. O Avaí mostrou-se um time muito frágil. É porque o Atlético não apertou. Com todo respeito ao Avaí, mas se o Atlético aperta o jogo, provavelmente vencia. Mas não foi esse o caso. E aí o Atlético com o Kelvin tinha essa intensidade. O primeiro chute que ele fez, como eu falei, o goleiro do Avaí conseguiu a defesa. E o segundo chute foi um chute no canto que o goleiro do Avaí fez uma ótima defesa. E foi a melhor defesa do jogo. E talvez a única defesa realmente, assim, sabe, sensacional. O Ronaldo fez uma boa defesa no primeiro tempo, num contra-ataque do Avaí. Inclusive foi uma das coisas bem raras que o Avaí teve, né, nesse jogo, que foi o bom contra-ataque. Fez uma ótima defesa da bola chutada do lado esquerdo do gol dele, mas também foi só, tá? Os 2 goleiros tiveram pouco trabalho. Quando precisaram trabalhar, trabalharam até relativamente bem. O Ronaldo, inquestionável, pegou o que ia nele lá. E o goleiro do Avaí, male também catava, né? Também pegava as bolas. Só que aí, poucos minutos depois, o Alberto Valentim tirou o Luiz Fernando. Não sei se foi por cansaço, possível lesão, ou até mesmo mudança tática, técnica, e colocou a parede chamada Matheus Regis. Por que parede? Porque a bola batia nele e voltava para o adversário. Era chutar tocar para ele, a bola batia nele e o adversário pegava, a defesa pegava. Ele não dominava direito, não conseguia driblar, era lento, não chutava gol. Quando chutou foi mascado e fraquinho e o goleiro ainda deu rebote, tá? Então assim, um jogo triste, cara, triste. Ainda teve a saída do Rodrigo Soares para a entrada do do Renan, que eu não sei se foi por lesão, espero que não seja, ele saiu de carrinho, espero que não esteja lesionado, porque é um dos melhores jogadores do elenco nessa temporada. E o jogo terminou 1-0 com quase a chance do Avaí fazer o seu gol. O último lance foi uma bola cruzada no meio da área do Atlético, o Avaí teve a oportunidade de finalizar e não conseguiu. Então o Atlético poderia ter saído até perdendo o jogo. E aí o Atlético empata um pontinho dentro de casa contra a fraca equipe do Avaí, com todo respeito ao Avaí, que é um grande clube tradicionalíssimo de Santa Catarina, mas vive um momento ruim, com um elenco que não consegue sair bem com a bola de trás ali. Eu vi passes assim lamentáveis da equipe do Avaí, e eu já vi o Avaí com elencos incríveis, fazendo jogos incríveis, e eu vejo um Avaí bem capenga, né? Um Avaí sofrendo para poder fazer jogadas, sofrendo para jogar futebol. E assim, eu fico triste por você, torcedor do Avaí, tá? Eu tenho todo respeito pelo clube de vocês, os clubes de Santa Catarina, mas o time do Avaí vive um momento meio complicado. Teve uma mudança de técnico, talvez deu uma engrenada com esse empate, afinal empatou com uma equipe que é sim favorita ao acesso à Série A, inclusive favorita ao título, que é o Atlético, mas tem muito a melhorar, né, a equipe do Avaí. Mas eu não torço pro Avaí, eu torço pro Atlético. E falando do meu Atlético, eu vi um jogo patético, principalmente
do senhor Shailon. O Shailon fez a pior partida com a camisa do Atlético que eu vi ele jogar. Pior, foi a pior. Tudo que ele tentou ele errou, mal posicionado, corria igual um desorientado para marcar o zagueiro, sem necessidade nenhuma, tá? Uma marcação desorientada, não vi recuperando bola, se recuperou foi uma ou outra. Também não é o papel dele, ele não é defensivo, ele é um ofensivo, ele é um meia ofensivo que joga pela direita, mas ele tava só caindo pela esquerda. Aí eu não sei se é escolha do técnico, que fez esse posicionamento dele pela esquerda, ou se ele não se encontrou no jogo, porque quando vieram as substituições no segundo tempo, ele continuou capenga pela esquerda. E eu falo capenga porque assim, cara, tava errando tudo, errando todos os lances que ele tentou. Eu vi ele fazer um passe certo do meio pra esquerda encontrando o Kelvin. Foi só. O resto, tudo que ele tentou, ele errou. E assim, galera, quando o Shailon não joga, metade do time não joga. Porque ele faz os passes corretos, ele encontra jogadores bem posicionados, e se ele não faz isso, o time meio que se perde. Quem tava armando o time era o Rodrigo Soares no primeiro tempo e, pasmem, o Emerson Santos, que fez também uma partida bem fraquinha. Por sorte não comprometeu no que diz respeito a gente levar um gol, não é? Mas fez uma partida assim, muito abaixo, né? Ele vem fazendo partidas ruins e eu acho que ele tem que pegar um pouquinho de banco mesmo, tá? Porque precisa de ritmo de jogo pra melhorar? É importante, mas vai entrando no segundo tempo, quando a equipe estiver vencendo, sabe? Porque ele não tem boa saída de bola, ele não é um zagueiro construtor, ele é um zagueiro. Então pra zagueirar ele é ótimo, ele é, sabe, ele é um... Lembra do Wanderson? É o que a gente pensa do Emerson Santos. É pra zagueirar? Zagueira, meu filho, joga pra lateral, tira. Agora, quando é pra sair com a bola, toda vez ele saía com um toque assim perigoso, tentou até umas jogadas. Cara, passei sufoco quando a bola tava com ele. O resto do time foi bem abaixo do que a gente esperava. Muitos jogadores tentaram, se esforçaram. Eu vi o Kelvin mesmo, que entrou no segundo tempo. Cara, foi o melhor jogador do segundo tempo. Ele pegava a bola e ia pra cima. Tentava o drible, tentava a finalização. Errou alguns lances? Sim, mas ele tentava fazer as jogadas. O Bruno Tubarão até tentou, mas ele errava tudo. Aí é complicado, né, também. E, claro, a gente tem que falar do técnico que fez mudanças. Que, assim, as duas primeiras, excelente. Agora, cadê o Daniel para entrar nesse time? Por que ele não é mais relacionado? Por que ele não tá relacionado? A gente sabe que alguns jogadores foram emprestados. O Moraes, por conta dessa questão das apostas, foi emprestado para o Aparecidense e aparentemente está suspenso, né? Não vai poder jogar. O Luan Salles foi pro América de Natal, né? E aí, galera? E aí? Os outros jogadores? Não tem centroavante além do Matheus Regis? Só tem Matheus Regis e o nosso queridíssimo Igor Torres? Porque, cara, cadê o tal Davi Braga? Ele é centroavante ou é meia? Ele é o quê pra jogar nesse time? Porque, cara, tá faltando alguém. O centroavante, nosso centroavante, ou ele é o Gustavo Coutinho, que tá machucado. Quando voltar ele vai assumir a titularidade, provavelmente. O Igor Torres, que tá tentando fazer o que pode, né? É um bom jogador, mas ainda não se mostrou que veio. O Luiz Fernando é uma possibilidade de centroavante quando a gente não tiver opção. E esse Matheus Regis, cara, pô, jogou muito mal todos os jogos que entrou. E hoje fez uma partida muito fraca. Atrapalhou mais do que ajudou. Ficava caindo pela esquerda, sendo que ele era centroavante. Assim, jogo de 0 a 0, com cara de 0 a 0, com gosto de 0 a 0 e com vídeo de 0 a 0. Porque o vídeo era pra ser lá. E eu fiquei no 0 a 0 com a polícia. A polícia me mandou embora do estádio. Mas com razão, né? Porque todo mundo quis ir embora assim que apitou o juiz, né? O apito final. Todo mundo saiu correndo do estádio porque ninguém mais aguentava aquela partida ruim que a gente estava vendo. Essa é a minha análise. Se você concorda, deixa aqui o seu comentário. Se não concorda, também escreve aí seus comentários, deixa sua opinião, tá? Deixa seu curtir aqui embaixo. Se não gostou, deixa o curtir reverso aí pra gente. Mas, por favor, diz nos comentários o que você não gostou, pra gente saber o que a gente pode melhorar aqui, né? E se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui, deixo minha análise pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E um abraço do torcedor atleticano.